Tempo atrás eu postei esse vídeo que eu dizia que necessariamente quem viajou fora não aprendeu inglês. E eu recebi muitos comentários, principalmente de alunos que já são professores, me agradecendo muito por ter falado sobre isso e pedindo: Aline, explica um pouquinho mais, por que que isso não é uma garantia? Por que que a gente não precisa viajar fora para aprender inglês? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Tem muita gente que viaja para fora e não melhora o seu inglês, não aprende o seu inglês, porque chegando lá fica somente com os amigos brasileiros, ou logo vai em busca de outros brasileiros para interagir. Porque a gente fala, morar fora, viajar fora. Só que quando a gente chega em um outro país, a gente percebe o quanto que a gente é diferente, a gente se dá conta que a gente conversa, interage, faz coisas que não são tão comuns em outros países. E a gente pode até se sentir um pouquinho deslocado, assim. E aí a gente vai logo em busca de brasileiros. E aí o que acontece é que tu fica falando em português, interagindo em português, continua escutando as mesmas músicas, e aí teu inglês não evolui. Mas infelizmente tem muitas escolas de idiomas que quando vão contratar um professor, uma das perguntas que eles fazem é: tu já morou fora? E isso conta muitas vezes como uma pontuação, assim, tipo, eu tenho 2 professores, mas um já morou fora. Isso é tão complicado, porque umas escolas estão reforçando, né, essa questão de que quem morou fora vai ter o inglês melhor, o que não é verdade, e muitas vezes estão contratando professores assim, porque é isso que os alunos acreditam. Então, ao invés de mostrar para os alunos que isso não é verdade, que isso não é uma garantia, tu fica reforçando isso e dizendo sim, sim, é super importante, tu só aprende inglês fora. Por isso que a gente está contratando gente que estudou fora, né? Que não faz sentido nenhum, porque daí a gente tá fazendo uma propaganda contrária também. Tipo, estuda inglês aqui comigo durante 10 anos, termina todos os livros, todos os níveis, mas tu precisa viajar fora para aprender. Qual é, qual é a lógica disso? Hã? Eu sempre faço questão de reforçar de que meu inglês eu aprendi ele totalmente no Brasil. Eu poderia dizer sim, fiz 2 intercâmbios, né, 2 vezes, um com 17 um com 20. Mas sendo bem honesta comigo mesma, não foi lá que eu aprendi inglês, né? E foi bom que eu fui nesses intercâmbios com bastante conhecimento de inglês, porque quando eu cheguei lá, eu fui nivelado, né? A maioria dos cursos faz isso. Tu nivela os alunos e eu fiquei no nível avançado. Então eu tive aulas bem diferentes quando eu estudei fora. Eu não tive aula de gramática quando eu estudei fora, não tive aula de inglês quando eu estudei fora, né? A gente leu livros, a gente fazia apresentações, muitas discussões, então a gente conseguia render muito na aula lá fora, porque as nossas aulas não eram uma aula tipo daqui, só que lá, né? Então, eu posso colocar lá no meu currículo que eu morei fora, 2 experiências de 30 dias. Talvez vai me ajudar, vai me abrir algumas portas, mas essa não é a verdade. Eu aprendi inglês aqui, no curso de idiomas daqui, com professores brasileiros, certo? E claro, com toda a minha dedicação de aluna e de alguém que era apaixonada pela língua. Então, né, seriados, músicas e leituras e tudo mais, certo? Então, não se prendam tanto nessa necessidade de morar fora, né? É legal, eu super recomendo, mas não necessariamente você vai aprender mais inglês lá do que aqui. Agora, se você vai querer fazer um curso fora ou vai de fato morar fora e você se puxa, né? Tenta interagir com pessoas de outras nacionalidades, tenta fugir um pouco dos brasileiros, né? Te força a falar inglês, com certeza tu vai vir para voltar, quando voltar, muito melhor do que quando tu foi. Porque vocês imaginam, vou para os Estados Unidos, chego lá, ando de carro, ando de ônibus, eu tô escutando rádio, é sempre em inglês. Vou no supermercado, vou numa livraria, preciso numa farmácia, vou comprar roupa, todo mundo que me atende é em inglês. Vou para uma escola, meus colegas, meus professores falam inglês, eu vou estar imerso, né, na língua inglesa sendo usada o tempo todo. Eu imersa na língua inglesa, vou avançar sim, meu listening vai começar a ficar melhor, eu vou começar a ter que falar mais vezes, eu vou ter que me puxar e aí meu inglês vai melhorar.
Então, se é assim o teu comportamento quando tu viaja fora, ou se foi assim o comportamento de alguém que viajou fora, aí sim dá pra dizer: "Ah, não, realmente, eu imagino que tu voltou melhor". Agora, conheço um monte de gente que morou fora. Eu tive uma aluna uma vez que morou fora, casou, não sei se chegou a casar com americano, mas teve um filho com americano e chegou aqui, foi fazer o curso de letras, foi para os níveis iniciais, porque falava com a maioria das pessoas em língua portuguesa, né. E pra gente pensar, eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas tem pessoas, por exemplo, que se mudam e acabam formando uma comunidade de brasileiros, por exemplo, ou aqui quando a gente teve os imigrantes alemães, e ficam na sua comunidade e nunca aprendem a língua. Então nós temos pessoas que são brasileiras, filhos de brasileiros, que não falam português, falam só alemão, ou falam só italiano, ou até entendem um pouquinho de português, mas não falam. Ou seja, né, a gente pode ser nativo de um país e necessariamente não falar a língua oficial daquele país, certo? Mas essa é uma outra discussão. Só queria problematizar um pouquinho mais. Viajar ou dizer que morou fora por 30 dias, 3 meses, 3 anos, não é um indicativo do seu nível de língua, de competência na língua, certo? Tem que pensar o que você fazia nesse país usando a língua inglesa. Pode ser que você só se comunicava no dia a dia. Isso necessariamente não te dá competências para ser um professor que vai ensinar essa língua inglesa, certo? Então, se você é dono de escola, repense essa necessidade sempre de contratar alguém que tenha morado fora. Se você é dono de escola e seus alunos sempre dizem isso para você, ah, é, né? Tem que viajar fora para aprender? Não, disso depende mais de ti, do teu esforço aqui, do que uma passagem para morar em algum outro país. Morar fora não é acessível para a grande maioria das pessoas. E aí, no momento que a gente diz que só vai aprender inglês se você morar fora, esse sonho acaba sendo quase que inatingível para uma parte da população. E aí a pessoa pode dizer assim: "Ah, não vou nunca conseguir morar fora, então meu inglês não vai ser bom, pra que eu vou estudar?". E muito ao contrário, né, a gente podia dizer: "Nossa, não, total condições de aprender inglês morando só aqui. Te esforça, tem tanto material online, tem tantas outras maneiras de estudar". Não, não precisa, não precisa mesmo. Te garanto que se tu dedicar, tu te esforçar, tu vai aprender. É tão diferente a atitude, né. Então, por favor, certo? Vamos repensar essa necessidade de que precisa mesmo morar fora para aprender e de que quem mora fora é quem de fato vai saber mais da língua, certo? Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir, dá um like, subscribe, ativa o sininho e até a próxima. Bye bye.